Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo da série Atualidade do Pensamento Espírita. Nele vamos estudar a obra de Allan Kardec, começando pelo Livro dos Espíritos, passo a passo, conceito a conceito, buscando seguir a metodologia do grande mestre francês, mas entendendo que precisamos inserir conceitos que não são estranhos à doutrina, mas que podem complementá-la diante da atualidade do pensamento humano, diante das conquistas científicas, diante de um pensamento muitas vezes voltado para a religião comparada. Então, o que nós vamos fazer, começando pelo Livro dos Espíritos, é seguir o método de Allan Kardec, dando informações complementares que venham, em paralelo à doutrina espírita, confirmar os princípios básicos espíritas. Vamos começar então pela introdução do Livro dos Espíritos. Kardec, de uma forma muito inteligente, ele primeiro fez uma diferenciação. Ele diferenciou o espiritualismo de uma forma geral para o espiritismo. Ele foi muito claro quando disse que o espiritismo é uma das fases do espiritualismo. Nem tudo que é espiritualista é espírita, mas o espiritismo é uma doutrina espiritualista. O que diferencia o espiritismo do espiritualismo é justamente o método de Allan Kardec. É o método que ele usou para estudar o fenômeno mediúnico e tirar as suas conclusões a respeito dele para a confecção da doutrina espírita. Até porque qualquer doutrina espiritualista, ela crê em algo após a morte. Ela crê em algo que sobreviva à morte do corpo físico. Mas aí entram crenças seculares e até milenares, muitas até nocivas, baseadas na culpa, no castigo, no medo. Mas Kardec revoluciona todo esse pensamento, implementando uma nova forma de ver conceitos antiquíssimos, que estão inseridos em todas as épocas da humanidade e em todas as culturas. Visto isso, visto essa diferenciação que Allan Kardec fez em relação ao espiritismo dentro do contexto espiritualista, nós vamos ver também uma grande preocupação de Allan Kardec com a questão da conceituação. Ele dizia que quanto mais conceituássemos as palavras, as ideias, menos problemas teríamos de entendimento entre nós espíritas. Ele precisava estabelecer uma precisão cirúrgica, conceitual, em relação às ideias novas que ele trazia à luz do Espírito da Verdade para a humanidade como um todo. Claro que para o contexto ocidental primeiramente, e um dia, conforme sonhava ele, conforme idealizava ele, para o mundo todo. Uma dessas palavras que causam muita confusão em relação ao entendimento ao qual nos propomos fazer aqui, é a palavra alma. Ele fez algumas considerações, tanto na primeira edição, quanto na segunda edição de O Livro dos Espíritos e edições posteriores, as quais nós estudamos atualmente. Ele disse que a palavra alma pode ter algumas acepções, alguns significados. A alma para o materialista, por exemplo, é algo que não sobrevive ao corpo, é algo que não, vamos dizer assim, é algo que não está apartado da matéria, é algo que jamais vai ter uma existência após a morte do corpo físico. Muitas vezes até usado de forma poética, de forma metafórica, para exprimir determinados sentimentos, determinadas coisas abstratas na literatura, por exemplo. A outra acepção é a alma na concepção panteísta.
que nós vamos estudar mais para frente, com mais detalhes, mas é aquela que é parte de um todo, que ao voltar para o corpo físico individualiza-se e depois novamente volta ao todo, se confundindo nessa massa universal. A outra acepção seria a alma na concepção deísta dogmática católica das igrejas protestantes, é aquela na qual a alma é criada para a vida após o nascimento, e a partir dali, ela, como uma folha em branco, ela vai tendo todo o desenvolvimento. E a outra acepção, que também é uma acepção espiritualista, como as outras dogmáticas, só que com a diferença que tem todo um método diferenciado. É uma alma que Allan Kardec chamou como espírito encarnado. Ele conceituou a alma como espírito encarnado para diferenciar a nossa estada no mundo material para o mundo espiritual, para diferenciar também o fenômeno anímico do fenômeno mediúnico, como estudaremos mais à frente. Então ele fez, de uma forma muito simples e ao mesmo tempo profunda, uma importante delimitação de ideias em relação a essa palavra alma que habita, que permanece e que está contida em todas as tradições religiosas principais da humanidade. Todas elas falam sobre a palavra alma. Allan Kardec também, durante a introdução do Livro dos Espíritos, ele sempre fez questão de afirmar que para que possamos entender realmente a doutrina espírita, é necessário que tenhamos um estudo prolongado, sério, e que sejamos dotados da capacidade de sermos humildes diante do conhecimento. É necessário sanarmos essa nossa carência de humildade e pensarmos que somos infalíveis em nossa razão e estudarmos o Espiritismo de forma prolongada, de forma contínua, de forma séria e de forma técnica. A metodologia é toda de Allan Kardec e nós temos hoje em dia já todo um edifício construído a partir da obra de Allan Kardec, a qual, como espíritas, devemos segui-la, debatê-la, analisá-la, criticá-la num bom sentido e, sobretudo, compreendê-la em sua proposta principal, que é mostrar a existência do mundo espiritual e também a correlação que ele tem incessante com o mundo material, e daí tirar todas as conclusões morais e éticas possíveis, as quais ele elaborou o código chamado Doutrina Espírita. Acompanhemos então um trecho de Allan Kardec acerca das considerações de como deve ser esse estudo e a importância que tem essa seriedade com a qual devemos estudar a doutrina espírita. O estudo de uma crença, tal como o Espiritismo, que nos lança de chofre numa ordem de coisas tão novas e tão grandiosas, não pode ser feito com proveito senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um bom resultado. Quem quiser aprender bem uma ciência deve fazer-lhe um estudo metódico e paulatino, ou seja, feito por fases, começando desde o início, o elementar, o geral, encaminhando-se para o específico em termos de complexidade. Principiar pelo princípio e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Eis a ideia geral de Allan Kardec acerca de como deve ser o estudo do espírita em relação
a codificação que ele deixou para nós em relação a toda essa obra monumental que Allan Kardec, unido aos bons espíritos desencarnados, chefiados pelo Espírito de Verdade, nos legaram a partir de 1857, com a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Um outro ponto muito importante que Allan Kardec enfatiza é justamente a evolução de método pela qual passou as pesquisas dele em relação à mediunidade. Ele começou assistindo reuniões que nem tão sérias eram assim, funcionavam apenas como passatempo, como divertimento ou apenas como curiosidade, e com o passar do tempo começou a ver naquilo ali algo muito sério. Então ele resolveu dar uma nova metodologia àquelas reuniões, mas para isso ele precisava de mais substancialidade no método, porque o método era muito cansativo. Os métodos das batidas da mesa, uma batida para sim, duas batidas para não, ou vice-versa, ou muitas vezes até uma batida correspondendo a ordem de cada letra do alfabeto e etc. Então, com o passar do tempo, ele foi introduzindo novos métodos que tornavam muito menos cansativa e mais rápida a comunicação mediúnica, como a cesta, na qual era preso um lápis que, através do efeito físico, vamos dizer assim, do ectoplasma do médium, que mexia aquela cesta através da vontade do espírito e confeccionava textos de uma forma muito mais rápida. A cesta foi substituída pela prancheta, coexistindo durante algum tempo. E, por fim, Allan Kardec, no próprio Livro dos Espíritos, ele estabelece a afirmação de que tudo aquilo poderia ser considerado apenas como um apêndice da mão do médium. Nada daquilo era necessário, descobriu-se que o próprio médium podia pegar o lápis e ele mesmo psicografar as mensagens, por assim dizer. Então, através muitas vezes de psicografia automática, que nós vamos fazer a diferenciação mais à frente também, os médiuns iam confeccionando textos de uma forma muito rápida e produzindo todo aquele monte de mensagens, de ideias que um dia, através do método de Kardec, dariam origem à doutrina espírita. Pois muito bem, partindo dessa evolução da pesquisa mediúnica, vê-se que a doutrina espírita ela tem um caráter progressivo. Por isso, em nenhum momento Kardec a chamou de uma religião. Até porque o Espiritismo não é uma religião. No dizer de Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, por exemplo, o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Não uma ciência acadêmica, mas uma forma racional e lógica de lidar com informações que até então não aconteceram em todas as épocas da humanidade, porque o fenômeno mediúnico ele tem registro desde épocas imemoriais, mas não daquela forma racional e lógica voltada para um fim moral, um fim ético, como Allan Kardec o fez. Allan Kardec deixou bem claro esse caráter progressivo da doutrina espírita. Ele, numa frase muito interessante da introdução de O Livro dos Espíritos, ele disse o seguinte: enquanto o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Olha só que maravilha a metáfora que Allan Kardec usa da flor. Olhamos para determinada coisa e vemos apenas a forma. Muitas vezes admiramos aquela forma pela manifestação
exterior ou externa dela, a sua beleza, a sua aparência, o seu perfume, etc. Mas Allan Kardec viu naquele fenômeno mediúnico, que podemos considerar como sendo a metáfora da flor explorada por ele, mais do que um divertimento, muito mais do que um passatempo, mas toda uma oportunidade de se estabelecer um novo código de ética, de moral para a sociedade terrena. Então Allan Kardec viu no decorrer daquele fenômeno mediúnico toda uma possibilidade de transformação dos costumes, dos conceitos e da atitude de toda a humanidade, da humanidade como um todo. E foi assim que Allan Kardec sempre considerou a doutrina espírita, como uma ciência, como uma filosofia com implicações morais e éticas, não uma religião que deve ser seguida de forma obediente, de forma cega. Utilizamos como espíritas sempre a fé raciocinada proposta por Allan Kardec e falada durante vários trechos da sua obra. Outro ponto importantíssimo para nós, depois desse caráter progressivo da ciência, é a questão das respostas aos contraditores da doutrina espírita. Allan Kardec nunca se preocupou em responder àqueles que são céticos, que negam sistematicamente os fatos os quais eles estão entrando em contato. Não basta ver para crer, mas é necessário entender para poder ter a certeza de que aquilo realmente tem as decorrências que Allan Kardec nos ofereceu durante toda a sua obra. Então Allan Kardec respondia sim aos contraditores de boa fé, não aqueles que estavam preocupados em destruir sem argumentar com soluções possíveis as quais eles achavam viáveis, mas apenas aqueles que gostariam, como se diz numa língua coloquial, de bagunçar o coreto realmente, de implantar a confusão, implantar a dúvida, implantar a obscuridade a fim de que as pessoas não pudessem ter acesso àquela nova proposta, que é óbvio, causaria muitas reações na sociedade, aquela sociedade francesa do século XIX, extremamente conservadora, conservadora no sentido pejorativo mesmo, e extremamente dogmática, voltada praticamente como um todo para as garras da Igreja Católica. Então Allan Kardec sabia de todas as reações que encontraria ao lançar ideias tão revolucionárias e tão novas quanto aquelas. Então, baseado nisso, ele tinha que elaborar um sistema seguro de análise de tudo aquilo que ele recebia. Com o tempo, ele foi descobrindo que nem todos os espíritos, logicamente, tinham a mesma condição, assim como nem todos nós encarnados, seres humanos, num corpo físico, temos a mesma condição mental, intelectual e moral. No mundo dos espíritos é a mesma coisa, e Allan Kardec foi tendo essa convicção pouco a pouco. Então, ele tinha que realmente estabelecer um critério seguro para a análise dessas mensagens. Nós, no decorrer do nosso trabalho, vamos mostrar o critério do controle universal do ensino dos espíritos, proposto por Allan Kardec. Mas, por ora, como estamos ainda no começo do trabalho, vamos enfatizar apenas o critério de análise ética da mensagem. O que propõe aquela mensagem? É algo bom? É algo útil? É verdadeiro? Esse era o critério usado por Kardec. Então, qual a proposta essencial daquilo que foi ditado por um espírito? Será que aquela coisa é boa? Será que é de utilidade geral? Será que não é apenas um capricho intelectual daquele ser desencarnado? Será que não é
uma motivação de um espírito perturbador que queira instalar a desordem mental naquelas pessoas que o lerem ou ouvirem. Então eram questionamentos que Allan Kardec fazia. E como um meio seguro de fazer essa análise ética da mensagem, Allan Kardec propunha então a questão do autoconhecimento. É natural que nós tenhamos medo de tudo aquilo que nós desconhecemos. Então Allan Kardec teve como principal preocupação extinguir a ideia de sobrenatural, algo que fuja às leis divinas, algo que fuja ao controle da lei divina, a lei que Deus estabeleceu, a lei eterna que Deus estabeleceu como harmonia para o universo. Partindo-se desse princípio que o sobrenatural não existe, então, e tudo está encadeado através da lei de causa e efeito, Allan Kardec responde a algumas questões, algumas refutações que faziam da doutrina espírita, tais como o espiritismo causa loucura, a mediunidade é um fator de idiotização do ser humano, ela pode danificar cerebralmente uma pessoa. Allan Kardec responde que não. Pelo contrário, o fenômeno mediúnico, por ser um fenômeno natural, por estar imanente no ser humano, ele jamais vai causar algo patológico no indivíduo. Pelo contrário, a mediunidade, quando bem estudada, quando bem praticada, ela é um instrumento poderoso de ajuda à sociedade, de conhecimento acerca do nosso destino após a morte, porque o mundo espiritual, como sabemos, é a nossa verdadeira pátria, que nós estamos lá, nós somos, porque nós somos espíritos em essência, nós estamos num corpo físico, mas nós somos espíritos, e Kardec bem o sabia disso quando começou a codificar a doutrina espírita. Então ele mostrou que a mediunidade em si, ela não é a causadora da loucura. Ela pode vir através de um fenômeno obsessivo, de um campo aberto, que só é aberto por causa da sintonia do médium com espíritos maus, com espíritos cruéis, com espíritos ignorantes, e essa sintonia só é feita pelas tendências que o próprio médium tem. Então a mediunidade é neutra. Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E é isso que Allan Kardec demonstrou na introdução de O Livro dos Espíritos. Para começarmos a finalizar então esse nosso trabalho, vamos ler a respeito de como deve ser a postura daqueles que estudam a doutrina espírita, de todos aqueles que se interessam não somente pelo fenômeno mediúnico, mas também pelo código, pela proposta ética que a doutrina espírita pode trazer. Vejamos. O homem que supõe infalível a sua razão está pertíssimo do erro. Aquilo que se chama razão não é muitas vezes orgulho disfarçado, e quem se considera infalível pretende igualar-se a Deus e duvida talvez da onipotência do Criador. Então é esse senso de infalibilidade gerado pelo orgulho, pelo egoísmo, que geram a prepotência e a presunção. A presunção é pensarmos saber mais do que realmente sabemos. E a prepotência é acharmos que realmente nós somos mais do que os outros e podemos sozinhos fazer algo. Então o Espiritismo é uma doutrina que nos leva à autonomia, mas não nos leva à autossuficiência. Autonomia é saber tomar decisões quando são necessárias, mas autossuficiência é achar que pode tomar decisões e fazer tudo sozinho, porque nós vivemos em sociedade, como também o Livro dos Espíritos nos mostra, e essa sociedade também é espiritual. Há toda uma harmonia que deve ser elaborada entre nós encarnados entre si e também entre nós encarnados com a sociedade desencarnada. Para terminarmos o nosso vídeo, nós vamos deixar
a última ideia que Allan Kardec propõe na introdução de O Livro dos Espíritos. Ele fala que tudo na natureza se encadeia, se liga, desde o alfa até o ômega. Então, se buscarmos realmente, através da doutrina espírita, a harmonia que há em tudo e que há em todos, num trabalho sério, perseverante e humilde, nós vamos entender a proposta divina, que é baseada no amor. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ajude a divulgar a doutrina espírita. Se você já é inscrito, aperte o sino ao lado do botão de inscrição para você receber notificações a respeito de vídeos novos. Então, ajudando a divulgar a doutrina espírita, você estará inserido nesse trabalho de solidariedade humana que cada vez mais cresce em nosso planeta. Meu nome é Marcelo Furtado, para aqueles que não me conhecem. Esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Muito obrigado a todos por chegarem até o final do vídeo conosco, por ter nos prestigiado, nos dado atenção, e desejo a todos vocês muita paz, muita luz e saúde.